mensagem de Deus para o seu coração. Deus quer que você prospere, tanto na sua caminhada espiritual, que é o seu relacionamento com Deus, através de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e você ser templo do Espírito Santo. Deus quer que você também prospere na sua saúde física, mental, emocional e também a sua saúde financeira. E eu quero narrar para você que está atento à programação de hoje uma palavra interessante, uma parte da história de alguns homens de Deus. O principal vai ser baseado aqui na vida de um dos patriarcas da fé, chamado Jacó, que teve um momento que Deus troca o nome dele de Jacó por Israel. Justamente essa palavra é sobre a questão da fidelidade. Foi um homem fiel a Deus, manteve a sua fidelidade, tinha aliança com Deus. E quem tem aliança com Deus é fiel ao propósito que Deus tem para você. E sendo fiel, o fiel é abençoado. O fiel vai ter as suas necessidades supridas. Então, meu amado e minha amada ouvinte, tanto no tempo de sucesso, de conquistas, de vitória, ou até mesmo em momentos de sofrimento, de dificuldades, você tem que preparar o seu coração para que haja lealdade nessa caminhada, porque a nossa lealdade a Deus ela é testada, pode ter certeza. A lealdade a Deus ela é testada, tanto no momento de bênçãos, de fartura, de abundância, quanto também em momentos de batalha, de luta, de desafios, né? Então olha que interessante aqui. Nada parece provar melhor a fidelidade como uma boa e longa espera. Ou seja, o tempo vai dizer quem é fiel. Davi, por exemplo, né? Davi aprendeu algo sobre isso quando hesitou, no final de seu reinado, em colocar Salomão como rei. Davi sabia o que Deus tinha feito em sua vida ao colocá-lo para ser perseguido por Saul, para tirar sua vida, e ter que viver em cavernas, florestas, no deserto e em fortalezas. Foi uma provação árdua e o preparou para os desafios do sucesso. Assim acontece comigo, com você, amado e amado ouvinte. É neste momento de luta, provações, nós somos treinados para manter a nossa fidelidade a Deus. Então a fidelidade a Deus tem que ser constante, independente das circunstâncias do momento. Mas interessante que Salomão, o filho de Davi, Salomão não passou por essas provas para ajudar a prepará-lo para o sucesso que estava herdando. No entanto, Davi, o pai de Salomão, Davi hesitou incerto de que Salomão pudesse lidar com ele sem se autodestruir. Interessante que no final seus medos tinham fundamento. Mas enquanto ele postergou, a espera testou a lealdade de todos em sua corte e acabou revelando quem era infiel, ou quem tinha os seus corações infiéis. Um dos infiel no reinado ali de Davi foi o general Joabe. Outro que foi infiel ao reinado de Davi, o sacerdote chamado Abiatar, e até o seu filho, o Adonias. Então você veja bem que Davi teve pessoas que assessoravam ele diretamente e alguns foram infiéis. Ou seja, todos eles se viraram em deslealdade contra Davi e tentaram destroná-lo. Interessante isso aqui, por quê? Porque se o rei não tivesse esperado tanto para colocar Salomão, a deslealdade desses camaradas aqui nunca seria manifestada. Ou seja, com o tempo foi mostrado aqui quem era desleal ao reinado ali de Davi.
Semelhantemente, a grande prova de fé e lealdade é quando precisamos esperar em Deus por um longo tempo. É verdade ou não é? Porque esse mundo imediatista, as pessoas elas querem que tudo aconteça rápido, um piscar de olhos. E a gente sabe que não é assim. Tem coisas que demoram 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Depende o que, pode demorar décadas. Então nós temos que compreender que a prova de fé e lealdade é quando precisamos esperar em Deus por um longo tempo. Talvez, em algum momento, será que eu ou você que está me ouvindo, não pensou assim, puxa, mas passou tanto tempo, será que Deus vai realizar isso na minha vida? Será que passou? Será que era para o ano passado e agora não dá mais? Às vezes é até comum você e eu começarmos a pensar na vida algumas coisas e pensar, será? Não será no sentido de dúvida, mas assim, querendo entender o momento que a gente está vivendo. Mas agora eu quero usar a figura aqui de um homem de Deus chamado Jacó. Jacó como nosso exemplo agora. Esse homem, olha interessante a história de Jacó, um resumo aqui. Esse era um homem que demonstrou sua lealdade a Deus, esperando nele. Estou falando de Jacó. Um dos aspectos mais fascinantes de sua vida mostrou quantas vezes foi-lhe requerido que esperasse no Senhor pela salvação. Vou passar aqui para você um pequeno resumo, um resumo simples de sua vida. Veja, observe, preste atenção nas grandes temporadas de espera pelas quais Jacó teve que esperar. Olha que interessante. Esperou 35 anos. Daí Deus fez algo. Esperou mais 40 anos. Daí Deus fez algo diferente. Falando da vida de Jacó. Esperou mais 20 anos para que Deus fizesse outra coisa. Esperou mais 13 anos e o Senhor fez algo de novo. Esperou mais 22 anos e Deus revelou sua grande salvação aos 130 anos. Desfrutou de 17 anos de abundância dada por Deus antes de morrer aos 147 anos. Isso aqui é um breve relato da história do patriarca Jacó. Jacó foi um homem que entrou em aliança com Deus depois de um encontro divino. Estava a caminho de Padã Arã, tinha parado em Betel para uma noite de sono e foi visitado por Deus em sonho. O Senhor foi o primeiro a falar. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti a tua semente. E tua semente será como o pó da terra, e se estenderá ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que prometi. Gênesis 28, do 13 ao 15. Jacó ficou tão estupefato pelas promessas de bênçãos de Deus, que expressou seu desejo de retribuir. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que coloquei por coluna será a casa de Deus. E certamente, de tudo quanto me deres, te darei o dízimo. Gênesis 28, do 20 ao 22. Jacó, na realidade, estava dizendo o seguinte: Deus, se o Senhor fizer assim e assim, então eu farei assim e assim. E o Senhor aceitou o desafio. 20 anos mais tarde,
esse homem voltava à sua terra natal, que foi quando Deus havia concretizado todas as condições para a aliança. Assim o Senhor veio a Jacó para finalizá-la. Esse patriarca Jacó, o patriarca, lutou com um homem a noite toda. Este deslocou seu quadril e mudou seu nome para Israel. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, face de Deus, pois havia visto Deus face a face e sobrevivido. O Senhor, ou o que o Senhor estava dizendo era: Jacó, eu guardei minha parte no trato. Você voltou à sua terra em paz. Agora você será fiel ao seu lado do acordo? Serei seu Deus agora? Você será fiel a mim? Jacó disse sim, e selou a aliança com Deus, entregando-lhe toda a sua lealdade. No entanto, sua fidelidade estava só começando a ser testada. Deus estava para levá-lo para as maiores provas de sua vida. Tudo começou quando o Senhor lhe tirou seu filho preferido, o José. Pensava que ele estivesse morto, mas o menino era escravo no Egito. Só se reuniram novamente 22 anos mais tarde. Então, quando esse tempo estava para se completar, a fome atingiu a terra com tanta fúria que muitas nações ficaram sem comida. Assim como outros tantos estrangeiros, a família de Jacó foi ao Egito para comprar suprimentos. Mas um homem no Egito aprisionou Simeão e exigiu dos irmãos que só voltassem se trouxesse Benjamim consigo. Jacó ficou angustiado. Já não havia perdido José, agora perdera Simeão e o homem queria Benjamim. Nunca, clamou, só passando por meu cadáver, aquele homem colocará as mãos em Benjamim. Pode ser que seja sobre seu cadáver mesmo, responderam os filhos, porque essa fome está dominando terrivelmente a terra e estamos todos perecendo. Se não deixar o menino voltar conosco, todos morreremos. Israel não só perdera seus 2 filhos, mas parecia que o próprio Deus estava contra ele, fazendo com que a escassez espremesse a vida de sua alma, porque ele sabia que o Senhor é soberano sobre o clima. Não queria abrir mão de Benjamim, mas parece que não havia opção. Finalmente despejou um clamor visceral e disse: tudo parece que está contra mim. Não é assim, meu amado e minha amada? Tem hora na vida que parece que está tudo contra a gente, mas que tudo está se revoltando contra a gente. Quem sabe, pode ser que seja como essa história de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Teve momentos difíceis, mas ele alcançou a vitória. Ele alcançou as promessas porque ele manteve a sua fidelidade a Deus, independente das circunstâncias. Agora esse homem tinha 130 anos e servira a Deus por muitos anos. Mas ao invés de colher as bênçãos da aliança, tudo lhe estava sendo tirado. Não estava entendendo aquele silêncio de Deus? Ou ele não estava entendendo o silêncio do Senhor? Nem porque o céu parecia estar lhe esmagando. Não é assim muitas vezes? Você ora, você pede, você clama, e parece que a oração não passou do teto. Mas é meramente uma impressão. Deus está ouvindo certamente. E Deus chega na hora certa. Deus não atrasa com suas promessas. A nossa parte é confiar, é manter a nossa fidelidade a Ele, independente dos momentos, das batalhas do dia a dia. Mas aqui está uma realidade brilhante no meio da história. Ele nunca quebrou sua lealdade a Deus. Mesmo custando-lhe perder o filho mais novo, estava resolvido a permanecer fiel à aliança com o Senhor Deus. É diante da decepção que a fidelidade reluz sua beleza como um diamante, pois ela continua a amar, mesmo frente à frustração. E como Deus o honrou por isso.
Nas próximas 3 semanas, tudo mudou para Jacó e subitamente pôde contemplar a grande salvação do Senhor. Foi levado ao Egito, na mais moderna limusine da época, foi reunido a todos os seus filhos, abençoou o faraó, viu toda a sua família estabelecida em prosperidade, pôde abençoar todos os seus filhos antes de morrer e recebeu um funeral de um rei. Saiu em grande estilo. Enquanto abençoava seus filhos, no final de sua vida declarou: tua salvação espero, ó Senhor. Gênesis 49, 18. Ninguém que conheça a sua história pode discutir sobre essa afirmação. Se alguém esperou em Deus, sempre foi ele. Sua fidelidade ao Senhor foi provada vez após vez. E hoje o reconhecemos como um dos grandes pais de nossa fé. De fato, adoramos ao Deus de Jacó. Sua fidelidade foi provada com a espera e agora ele é honrado com uma prosperidade eterna, como as estrelas do céu. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Salmo 146, 5. Bem-aventurado é aquele que é fiel a Deus na espera, pois Deus irá ajudá-lo e visitá-lo. Receba esta palavra, meu amado e minha amada. Provavelmente tem pessoas chorando neste momento, enquanto estava ouvindo essa narração. Provavelmente o Espírito Santo tocou em você, porque essa mensagem eu estava orando, meditando, justamente para elaborar uma mensagem e falando com Deus, quando eu pude ler na Bíblia, no livro de Gênesis, essa história desse homem de Deus, o Jacó, que venceu, que obteve a sua vitória. Foi difícil, foi, mas teve vitória. Enquanto eu estava meditando, em mim também as lágrimas caíram e não consegui nem continuar a leitura, porque algo me tomou de uma forma sobrenatural. E se isso aconteceu, é porque você hoje que está me ouvindo, Deus também quer mudar o seu cativeiro, a sua situação, mas mantenha a sua fidelidade a Deus. Fidelidade. Não negocie. Não abandone a sua fé. Não desista de Jesus por nada, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E sem Jesus não somos nada. Porque ele próprio diz, Jesus diz, sem mim nada podereis fazer. E Jacó foi fiel a Deus e obteve a sua grande vitória. Pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Israel Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te louvo, eu te adoro e te glorifico e te exalto e te agradeço, porque eu creio que milhares de pessoas estão sendo abençoadas neste momento, quando ouviram a narração de uma parte da história deste homem da fé, este homem que fez história e deixou um legado para todos nós, que está escrito nas Sagradas Escrituras. Ó poderoso de Israel, abençoe a mim, a minha esposa, nossos filhos, nosso genro, nossa equipe, nosso ministério e todos os amados e amadas que estão ouvindo este momento de instrução espiritual e que estão aguardando um milagre, uma provisão. Eu coloco diante do Senhor, Pai, todas as pessoas que estão nos ouvindo, inclusive os empresários, os empreendedores, os trabalhadores, o povo em geral que está conectado conosco neste momento, acreditando, Pai, se eles estão nos ouvindo, é porque o Senhor tem promessas para se cumprir na vida deste nosso amado e dessa nossa amada ouvinte. Livra-nos de todo mal, Senhor. Cubra com o teu sangue, Jesus, cada vida, cada família, cada pessoa. E pedimos socorro e ajuda, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Que os enfermos sejam curados, os doentes, os que estão num leito de um hospital ou até mesmo em casa. Deus cura, restaura, faz um milagre, manifesta o teu poder sarador, porque tu és também o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, e tu és o Jeová Jiré, o Deus provedor, que supre e provê todas as nossas necessidades.
Abençoa o nosso ouvinte, o seu trabalho, os seus negócios, suas finanças, sua empresa, seja ele empreendedor, empresário, empregado. Ó Deus, abençoa os aposentados também, abençoa a vida econômica, financeira dos nossos ouvintes, abençoa o nosso querido Brasil, abençoa a economia do Brasil, e onde chega este momento de fé, chega ali a bênção de Jeová, Jiré, o Deus provedor. Abençoa todos os pedidos que chegaram até nós. É até mesmo aquele pedido que não pôde chegar agora, mas que o ouvinte está orando comigo agora, Pai. Abençoa. Onde ele está agora? Em casa, no trabalho, no escritório, dentro de um carro, onde ele está me ouvindo agora. Toca agora, Senhor. Renove as forças deste homem, desta mulher. Levanta o caído e o abatido, para que possamos andar por fé, como diz a tua palavra, de fé em fé. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Abençoa esta água que eu separei, que os milhares separaram o seu copinho com água. Abençoa que após a oração, essa água seja um remédio espiritual. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Abençoa os agentes de Deus, aqueles que têm abençoado o ministério agindo, Deus quem impedirá, semeando a sua semente de fé. Abençoa, prospera e multiplica, como o nosso querido Jacó. Ele fez um voto de ser dizimista, de ofertar, de contribuir, e ele foi fiel. Abençoa os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus e todos que semeiam com fé e com amor. Abençoa, prospera, multiplica. Assim oramos, Pai, e já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados e os pecados desse que está me ouvindo agora e pedindo perdão, pedindo salvação. Salva, Senhor, perdoa os seus pecados, restaura a sua vida e escreva o nome dessa pessoa, Pai, no livro da vida, para que a partir de hoje essa pessoa seja uma nova criatura, e se ainda não é, seja a partir de agora uma nova criatura. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, por cada ouvinte que participou aqui, Senhor, enviando sua mensagem, pedidos de oração, pedidos, Pai, de emprego, portas de emprego, Pai, sejam abertas na vida das pessoas, dos filhos, Pai, das mães que pediram pelos filhos, meu Pai, da esposa que pediu pelo marido, do marido que pediu pela esposa, enfim, Pai. Bênção na família, paz, saúde, cura, libertação, Pai. É o que as pessoas pedem, Senhor, todos os dias aqui. Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, para atendê-las, porque o ministério justamente está no ar há todos esses anos para, primeiramente, servirmos a Ti, Pai. Para, primeiramente, obedecermos a Tua voz e a Tua palavra. Que o Senhor manda, meu Pai, e pede, manda, que eu digo no sentido de pedir, para que nós, Pai, através da nossa voz, Pai, aqui na emissora Rádio Marumbi, Pai, aqui juntamente também com os pastores, Pai, como o pastor Edson agora ministrou essa oração, Pai, e já citou praticamente tudo, Pai, que eu também tinha para citar aqui, Senhor, e colocar em oração as pessoas, e também, Pai, um mover sobrenatural, porque até mesmo essa mensagem de hoje, mas essa oração que ele já fez, se encaixa, Pai, de acordo com o que eu já estava ministrando aqui, Pai, na abertura, Pai, do dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai, visita todos agora, Pai, todos, Pai, que precisam de uma libertação, precisam de respostas, Pai. E essas pessoas já estão aflitas, estão angustiadas até, Pai, aguardando essa resposta, Pai. Que essa resposta venha, Pai, em nome de Jesus, Pai. Até o final dessa semana, Senhor, não que nós determinamos um dia, um horário para isso, não. Mas que pelo menos, Pai, até esse final de semana, essa pessoa que pediu aqui, Senhor, e solicitou por mensagens, já tenha, Senhor, uma resposta, Pai. Ou pelo menos um andamento já, Pai, de uma resposta positiva que ela está precisando receber, Pai. Coloco também novamente os agentes de Deus e as suas finanças, Pai, tudo, Pai, suas rendas, Pai, enfim, tudo, Pai. O trabalho fixo, registrado, quem trabalha por conta, aposentado, enfim, meu Pai. Todos que têm contribuído com esse programa, Senhor. Nós agradecemos imensamente, Pai, por essas pessoas, Senhor. Somos gratos a essas pessoas que têm entendido esse ministério e sabe, Pai, que Ele está aqui, Ele permanece no ar, para alcançar almas e vidas para o Teu reino. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá?
e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre.